Veja o que foi notícia nas comissões. Lei da Anistia completa 40 anos e é lembrada aqui na Câmara. Presidente do BNDES diz na CPI que abrir a chamada caixa preta do banco é prioridade. No depoimento à CPI do BNDES, o novo presidente do banco, Gustavo Montesano, defendeu a total transparência da instituição. O dirigente, que assumiu a presidência do BNDES em 16 de julho, reafirmou que a meta número 1 de sua gestão é abrir a chamada caixa preta da instituição. Se colocar aberto a todo órgão de controle, Ministério, TCU, CGU, qualquer instituição que queira fiscalizar, ter acesso às informações e aí sim, dar as informações na maior brevidade possível, com a maior transparência possível. Gustavo Montesano disse ainda desconhecer formalmente o envolvimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, em possíveis irregularidades ou investimentos em fundos de pensão de estatais e recursos do Banco de Fomento. Foi uma resposta ao parlamentar que requereu o depoimento, o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro. A gente vê no presidente do banco muito boa vontade e nos anima muito o posicionamento dele aqui de colocar o BNDES num outro rumo. O ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, disse que a medida é a melhor das que foram apresentadas nas últimas décadas. Pela primeira vez, desde que eu entendo deste assunto, nós temos amplas condições de aprovar uma boa reforma tributária na área do consumo. O representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, disse que a proposta é boa, mas incompleta, uma vez que não enfrenta o fato de que, atualmente, os pobres pagam mais imposto do que os ricos. O que poderia ser feito para minimizar esse problema é a gente recalibrar a tributação no Brasil, tributar menos esses bens e serviços que punem tanto os mais pobres. Se nós pudermos avançar em alguns temas, certamente nós juntos o faremos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que está aguardando o pronunciamento oficial do governo sobre a reforma tributária. Vai ter uma polêmica em relação à CPMF, que eu já alertei, né, que aqui tem muita dificuldade de caminhar, mas acho que o governo tem que caminhar a sua proposta, aquilo que ele compreende que é o melhor sistema para que o Brasil, para que a reforma tributária aprovada possa fazer o Brasil crescer e gerar empregos. Os 40 anos da Lei da Anistia foram lembrados num seminário promovido pelas Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A lei, ela, ao conceder a anistia ampla e restrita, ela de alguma maneira permitiu uma interpretação que salvava agentes do Estado da responsabilização. Apesar de tudo, a anistia foi uma conquista extremamente importante. Também houve críticas a medidas adotadas pelo atual governo com relação a pensões pagas aos anistiados políticos e contra a Comissão de Anistia, criada em 2001 para cuidar das políticas de reparação e memória das vítimas do regime militar. Quando conquistou a anistia, houve a reparação política e a reparação também financeira. Agora, com a reforma da Previdência, qual é o risco de perder essa reparação financeira? A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu em audiência pública a atual situação orçamentária do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O órgão tem um déficit de 330 milhões de reais referentes ao pagamento das bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica. Na audiência, o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia explicou que não houve contingenciamento das bolsas e garantiu que o governo não vai cortá-las e que vai trabalhar para buscar os recursos que ainda faltam para os bolsistas em 2019. Hoje, o custo mensal dessas bolsas gira em torno de 82 milhões de reais. Ao todo, são 84 mil bolsas que variam de R$ 100 a R$ 10 mil, dependendo da modalidade de cada uma delas. No começo desse ano, em janeiro, pagou-se com dinheiro orçamentário deste ano 80 milhões, mais ou menos, que era de dezembro de 2018. Aí ficou um déficit orçamentário, na verdade, de 330 milhões. É isso que nós estamos resolvendo e estamos tentando resolver. 44 mil bolsas são de jovens, estudantes de graduação, jovens no ensino médico e médio, quer dizer, o futuro da ciência brasileira, aqueles que daqui a 20 anos
Bom, quem sabe, está disputando o Prêmio Nobel. Duas propostas que modificam a exploração em terras indígenas estavam na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A primeira diz que as comunidades indígenas podem, de forma direta, exercer atividades agropecuárias e florestais em suas terras, com autonomia para a administração dos bens e a comercialização dos produtos. A segunda, mais abrangente, prevê a possibilidade da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, promover parcerias com terceiros para exploração do potencial agropecuário, hídrico e mineral de até 50% das terras indígenas. Esta última proposta gerou muita polêmica nas últimas reuniões da comissão. Ela foi retirada de pauta e a comissão aprovou o primeiro texto. A PEC 187 permite que os indígenas produzam economicamente nas áreas de aldeia, nas reservas e principalmente tenham sua subsistência, seu ganho financeiro, não dependam exclusivamente do Estado. Isso é que está sendo defendido na PEC 187. Mesmo que a proposta aprovada garanta que os índios poderão explorar diretamente o potencial agropecuário de suas terras, há quem tema que o texto seja modificado na comissão especial. Nós somos contra porque entendemos que a Constituição ela já dá autonomia para as comunidades indígenas. Não era o momento nem de se aprovar na CCJ, não quero nem discutir o mérito, não li a PEC, mas independente do que está escrito na PEC, eu acho que a nossa responsabilidade nos coloca a obrigação de ter um pouco de paciência. O projeto de lei de reforma dos militares aumenta dos atuais 30 para 35 anos o tempo de trabalho necessário para que os integrantes das Forças Armadas possam requerer os benefícios. Na transição, o projeto obriga os militares a trabalharem 17% a mais do que o tempo que faltar para o início do recebimento do benefício. Para os demais trabalhadores brasileiros, esse pedágio é de 100%. Ao contrário dos demais trabalhadores, os militares vão manter a integralidade, ou seja, o direito de receber o benefício idêntico ao último salário. Os militares também mantêm o direito à paridade, ou seja, o direito de ter o benefício aumentado na mesma proporção dos aumentos de quem está na ativa. A reforma da Previdência dos militares gera uma economia de cerca de 96 bilhões de reais em 10 anos. Porém, com os benefícios que essas carreiras passarão a receber, o projeto cria despesas de 86 bilhões de reais no mesmo período. Isso tudo somado dá uma folga orçamentária para o governo federal de mais de 10 bilhões de reais ao longo de 10 anos. E isso foi importante no nosso processo de negociação com as Forças Armadas, e isso vai ser sempre levado em consideração em qualquer negociação. O deputado Vinícius Carvalho, relator da proposta, afirma que o objetivo é votar o texto na comissão até o fim de setembro. Segundo ele, a tendência é de que o projeto inclua as polícias militares e os bombeiros de todo o país na proposta de reforma da Previdência das Forças Armadas.